Amém, irmão. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 1, verso 4. O tema da nossa série de mensagens do mês de setembro é Você tem valor. Amém? O tema da nossa mensagem, da nossa série, todo mês de setembro, nós oramos, buscamos a Deus a respeito, e Deus nos deu essa direção, sabe? Porque setembro é setembro amarelo, né? Mês de prevenção ao suicídio, mês de setembro. E Deus nos direcionou a pregar, a ensinar e compartilhar sobre o valor que você tem para Deus. Porque, irmãos, você tem tanto valor a tua alma para Deus, que o Deus criador do universo criou todas as coisas. Ele próprio criou. Mas ele disse assim, olha, uma alma só, a tua alma, vale mais do que toda a minha criação junta. A tua alma vale mais do que todas as galáxias e planeta, tudo que foi criado, todas as estrelas, tudo criado, para Deus, não se compara ao valor de uma alma, a tua alma. Então você tem valor, querido. Por mais que o mundo, o diabo, queira dizer que você não tem valor, queira imprimir no teu coração que você não tem valor. Mas esse mês, através da palavra de Deus, nós vamos declarar verdades que vão imprimir no teu espírito não apenas o teu valor, mas principalmente o valor que Deus tem para a sua vida. Você crê nisso? Esse mês vai mudar a tua vida. Mas, antes de começar, eu vou começar fazendo uma declaração aqui. E eu peço a todos que vocês não se escandalizem. Não se levante. Eu vou falar, não levanta e vai embora, irmão. Você tem que ouvir tudo para você entender. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você é: você não é um vencedor. Eu vou repetir, preste atenção. Você não é um vencedor. Não comecei da melhor forma, né, irmão? Mas eu vou te explicar. Enquanto eu preparava essa mensagem, orando, buscando ao Senhor, e o Senhor me fez lembrar de algo que eu li há pouco tempo. E o Senhor me deu uma instrução, abriu meus olhos para algo incrível, impressionante, irmãos. E Deus me mostrou: João, você de fato não é um vencedor. Mas eu quero te explicar. Bota aqui para mim. Antes de botar essa imagem aqui, irmãos, eu perguntei a várias pessoas se alguém ia ficar escandalizado. Todo mundo falou: não, pastor, isso é coisa normal. Então tá bom, irmão. Escandalizado não. Vocês conhecem essa imagem? Não é uma invasão alienígena, tá, irmãos? Vocês sabem o que é? É a coisa mais linda do mundo. Por isso que não tem nada demais. É a concepção humana. É um óvulo. Você estava ali. Parece um girininho. Você aí que se acha muito mais bonito que os outros aí, irmão, você era só um girininho, irmão. É ou não é? Você era um girino, irmão. Original, foto original. Mas, irmãos, por que eu trouxe isso daqui? Porque há centenas de anos, a ciência sempre disse o seguinte: você é um vencedor. Por quê? Porque lá na barriga da sua mãe houve uma corrida. Houve uma corrida de milhares. E daqueles milhares, Douglas, você foi o único que conseguiu chegar primeiro. Você foi o mais rápido. Não só o mais rápido, você foi o mais forte. Por quê? Você chegou na frente daqueles milhões, e quando você chegou ali no óvulo, você foi o único que foi capaz de furar a membrana do óvulo e entrar. Então você já nasceu vencedor. E isso era papo de livro, de história, de música. Você é um vencedor. Você venceu a corrida. Mas a medicina recentemente descobriu que isso não é verdade.
descobriu que a verdade é o contrário. Bota a próxima imagem. Na verdade, você não chegou primeiro. Na verdade, você foi mais um de milhões que chegaram juntos. Pode ser que você não foi o mais rápido. De repente, você foi o último a chegar lá. De repente, você era o mais preguiçoso da turma. Dos milhões ali, você era o mais fraquinho, o mais preguiçoso. De repente, um monte de gente chegou primeiro que você e ficou lá em volta do óvulo. E você não era o mais rápido, nem o mais forte, nem o mais capaz, e você chegou lá. Mas a ciência descobriu que não é a sua capacidade ou a sua velocidade. A ciência descobriu que é o óvulo que escolhe quem ele quer deixar entrar. Tem um vídeo aqui. Será que a gente consegue botar o vídeo? É rapidinho. O que eu quero te dizer? Você não é um vencedor, mas você é um escolhido. O tema da nossa mensagem de hoje é: você é um escolhido. E por que eu descobri que isso é tremendo? E é melhor do que ser um vencedor, é ser um escolhido. Sabe por quê? Porque esse papo de você é o mais forte, você é o mais rápido, você chegou lá primeiro, você venceu a batalha, você venceu a corrida, isso é muito bonito. Mas na maioria dos nossos dias a gente não se sente assim. Na maioria dos nossos dias a gente não se sente um vencedor. Alguém aqui? Na maioria, no decorrer da nossa vida, a gente não se sente o mais rápido, o mais forte, o mais capaz. A verdade, quando a gente olha para a vida de outras pessoas e vai comparar com a nossa, a gente se sente para baixo. Mas eu descobri, irmãos, que é muito melhor ser um escolhido do que ser um vencedor. Por quê? Ser um vencedor é relativo. Tá aqui, ó. Falei no primeiro culto, né, do Cacá e da Dayana, do Mateus, que é corredor também. Você se prepara para correr uma maratona. E tem dia que você chega em primeiro. Você chegou em primeiro, você é um vencedor. Mas pode ser que na próxima maratona você chegue em 15º, em 12º, em 28º. E você não é mais um vencedor. Às vezes você acerta, às vezes você erra, às vezes você vence, às vezes você perde. Então, irmão, ser um vencedor é relativo. Às vezes você é um vencedor, às vezes você é um perdedor. Às vezes você na vida está se sentindo vencedor, mas às vezes você está se sentindo um perdedor. Agora, ser um escolhido independe da sua capacidade, da sua habilidade, da sua força, da sua velocidade, da sua inteligência. Independe de qualquer coisa disso, porque Ele te escolheu antes de você vencer ou perder, antes de você acertar ou errar, antes de você fazer qualquer coisa. O Senhor te escolheu lá no óvulo. Tinha milhões lá, irmãos. Você de repente não foi o primeiro a chegar. Você não era o mais forte, você não era o mais capaz. Você não era o geneticamente mais bonito. De repente tinha um lá que era geneticamente mais bonito que você. Você não ficou feliz agora, né, irmão? Mas o Senhor falou: é feio, mas é escolhido. Brincadeira, brincadeira. Tô brincando, irmão, que você me olhou sério assim. Tô brincando. Não tem aquela música? Não é o mais forte, não é o mais rápido, não é não sei o que, mas é escolhido. É, irmão. Independente, querido. Por quê? Porque às vezes nós ouvimos que o nosso valor está atrelado às nossas habilidades. O nosso valor está atrelado à nossa capacidade de ser bom o suficiente. Mas para Deus você não precisa ser bom o suficiente. Para Deus você foi escolhido independente daquilo que você faz ou não. Independente das suas escolhas certas ou erradas, o Senhor te escolheu no ventre da tua mãe. Jeremias capítulo 1, verso 4. Jeremias 1, 4 diz assim:
Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Meu Deus. Antes que te formasse no ventre, o Senhor já te conhecia. O valor não está nas tuas escolhas, o teu valor está naquele que te escolheu. E diz o seguinte: antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci. Antes que você saísse da madre da sua mãe, eu te separei. Eu te separei as nações e te dei por profeta. Então eu disse: ah, Senhor, eu, Senhor, eu não sei falar, Senhor. Olha, Senhor, eu não tenho habilidade. Por que que o Senhor me escolheu? Eu não sei falar. Então o Senhor disse: ah, não digas que você é só um menino, porque a todos a quem eu te enviar você irá, e tudo quanto eu te mandar você falará. Jeremias pensou o seguinte: Senhor, eu não sou o mais hábil, escolhe outro, Senhor, porque eu não tenho habilidades, eu não sei falar. Mas o Senhor te disse o seguinte: eu não te escolhi pelas suas habilidades, eu te escolhi e te dei um propósito, e te separei para fazer a minha vontade. Você não é um acaso, você tem um propósito nessa terra. Diga para esse irmão que está do seu lado: você não é um acaso, você tem um propósito. Você crê nisso? Pastor, como é que eu sei? Como que eu sei que de verdade eu fui escolhido? Faz um favor para mim. Devagar, tá, irmão? Só se for uma pessoa que você conhece, tá, do seu lado. Dá um beliscãozinho assim de leve, devagarzinho no braço dessa pessoa. Só assim devagar. Se essa pessoa sorrir para você, é porque ela tá viva. Se ela tá viva, é porque Deus escolheu ela. E se Deus escolheu ela, é porque ela tem propósito nessa terra. Amém? Você tem um propósito. E o que o diabo quer fazer com a gente? Sabe o que o diabo quer fazer com a gente? Ele quer destruir a gente. Ele quer destruir tua autoestima. Ele quer destruir a tua história. Ele quer te levar a tomar decisões erradas. Ele quer destruir a tua família, o teu casamento, a tua história. E aí você começa a se culpar. E aí você começa a olhar para você mesmo e pensar: eu não tenho mais valor. Eu não tenho valor porque eu tomei tantas decisões erradas na minha vida. E eu poderia até ter um propósito, mas as minhas decisões erradas, a minha inconstância, a minha vida, eu acho que não tem mais um propósito na minha vida. E Deus me mostrou uma coisa aqui, no intervalo do primeiro culto. Eu vi uma nota, Paulo. Eu vi uma nota de dinheiro jogada no chão ali. Pisei em cima para ninguém... Brincadeira. Eu vi uma nota de dinheiro ali, toda amassada. Aí eu falei pro Abner assim: é tua, filho? Ele é. Aí Deus me lembrou de uma ilustração que eu vi uma vez. Pode ser clichê para você, mas fala muito ao meu coração. Eu peguei um dinheiro da minha esposa, peguei uma nota dela, porque não é minha, irmão. Minha esposa que tem dinheiro lá em casa. Faz tempo que alguém não vê essa nota aqui, hein? Vamos dividir? Essa aqui é da minha esposa, cara. Não, não é minha, cara. Não posso te dar, cara. Tu quer dividir? Não é de mentira, tá, irmão? Aí, ó. Tá novinha, não tá, irmão? Novinha, irmão. Bonitinha, né? Ó. Hã? Ela tava assim, ó, no meu bolso, ó. Toda dobradinha. Já não tá mais tão novinha agora. Tá toda dobradinha, né? E aí se eu dobrar mais, né? Se eu fizer assim, ó. Meu Deus. Tá até dor, né? A Carla que não esteja vendo isso, hein? Aqui, Carlota, ó, nota, ó. Não é de mentira não, tá, irmão? Ó. Porque você nasceu assim, bonitinho, igual eu mostrei, irmão. Você nasceu assim, escolhido, bonitinho, lisinho. E aí, irmão? Pode jogar fora. Você
aqui pode jogar fora, mano. Isso aqui é lixo. Isso aqui não presta pra nada, irmão. Não, cara, isso aqui não vale de nada, cara. Olha aí, todo amassado. Quem quer essa nota amassada aqui? Aí, todo mundo quer, né? Porque ela tá amassada, mas não perdeu o seu? Quanto que essa nota vale mesmo depois de amassada? R$100. Ai, meu Deus, se eu rasgar ela não vai valer mais nada. Tá amassada, irmão, tá destruída, olha. Mas você ainda compra a mesma coisa porque ela ainda vale R$100. E você tem valor pro teu Criador, para quem te criou, irmão. Pode ser que a tua história tenha te amassado, pode ser que a tua história tenha causado muitas marcas na sua vida, mas eu quero te dizer, você ainda tem o mesmo valor para Deus. Fala com essa pessoa assim, fala assim, você tem o mesmo valor para Deus. Jeremias foi chamado quando era criança. Mas de repente, irmãos, olha, tem alguém aqui sentado pensando o seguinte, pastor, tudo bem, Jeremias tinha um propósito, ele era criança, mas eu, pastor, eu já tenho 50 anos, pastor. Eu já tenho 40, eu já tenho 60. Esse negócio de propósito, isso aí é coisa para os mais novos. Para mim, já passou o meu tempo, já não dá mais para cumprir a vontade de Deus. Eu demorei muito para me converter, eu demorei muito para entender, eu demorei muito para estar aqui, então já não dá mais para eu cumprir os propósitos de Deus para a minha vida. Mas irmãos, quem lembra de Moisés aí? Moisés nasceu para ser um libertador, no meio do caminho se tornou um assassino, matou um homem. E Moisés pensou a mesma coisa, olha, vou embora para o deserto, vou ficar lá cuidando de ovelhas, porque eu tinha um propósito de ser um libertador, mas eu tomei uma decisão errada na minha vida. Olha, será que tem alguém assim também que você pensa isso? Eu tinha tudo para me dar bem, para ser uma pessoa assim, assim, assado, mas eu tomei uma decisão errada, e eu acho que para mim acabou. Moisés pensou isso quando tinha 40 anos, foi para o deserto, ficou 40 anos longe. Mas aos 80 anos, Deus aparece para ele e fala, Moisés, ainda dá tempo de cumprir os meus propósitos na tua vida. Tem alguém aí que tem 80 anos? Então, irmão, se você tem menos de 80, ainda dá tempo de você viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Não importa o teu passado, não importa o que você fez, não importa o quanto tempo você está isolado, achando que você não tem mais valor, mas eu vim hoje te dizer, você ainda tem muito valor para Deus. Deus ainda tem um propósito para a tua vida. Se você tem 15 anos, se você tem 20 anos, se você tem 25 como eu, se você tem 40 ou 60 anos, não importa a sua idade, Deus ainda tem um propósito com a sua vida. Saulo disse no livro de Gálatas, no capítulo 1, no verso 15. Saulo disse, sabe o quê? O grande apóstolo Paulo disse o seguinte: mas aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo demorou, mas ele entendeu. Eu fui chamado desde o ventre da minha mãe. De repente, irmãos, você não foi planejado. Tem pessoas aqui com histórias diferentes. De repente tem gente aqui que veio de uma família boa, que foi planejado, né? Sua mãe te quis, seu pai te quis, você foi amado desde pequeno. Mas de repente tem gente aqui que tem uma história diferente, como a gente ouviu os testemunhos aqui em agosto. Pessoas subiram aqui para contar o seu testemunho e falaram: olha, quando minha mãe ficou grávida, meu pai falou: tira essa criança porque eu não quero. Pessoas aqui que a mãe falou: eu não quero essa criança, eu rejeito essa criança. Mas irmãos, independente da sua história,
se o seu pai te quis ou não, se sua mãe te quis ou não. Eu quero te dizer, foi Deus quem te escolheu. Não foi o seu pai, não foi a sua mãe. Você não é um acaso. Você não é um erro, você não é uma falha. Você é um plano, um propósito, uma escolha do próprio Deus. E Paulo disse, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Você pode levantar a sua mão e dizer o seguinte, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Diga assim comigo, minha mãe ainda não me conhecia, mas Deus já tinha me escolhido. Aleluia! Você crê nisso? Deixa eu te contar uma história. Vem cá, eu preciso de 3 pessoas aqui. Vamos lá, o Douglas, o Rafael e o Paulo. Para ficar mais ilustrativo. Quem conhece, quem lembra aí do nome Pedro, o apóstolo Pedro? Lembra de Pedro? Lembra dos discípulos de Jesus? Rapidinho eu vou te contar um pouco de cultura judaica. Como é que era lá que acontecia com os judeus? O judeu, quando tinha um filho, os judeus naquela época não tinham colégio, né, igual a gente tem. O Rafael tá tampando a live aí. Vem pra cá, Rafael. O pessoal que tá assistindo lá, a Jéssica, o Vinícius lá. Então o judeu, quando tinha um filho, como a Julinha tá ali, ó, ele não tinha um colégio, não tinha faculdade, não tinha nada disso. Então o que eles faziam? Quando o filho tinha 6 anos de idade, o pai enviava o seu filho para estudar com os rabinos locais, numa... Como é que era o nome? Quem lembra do nome? Sinagoga. Então o rabino local pegava os 5 primeiros livros da lei, a Torá, e começava a ensinar aquela criança a ler e a escrever, decorando os 5 primeiros livros da lei, dos 6 aos 10 anos. Então aqui, a gente tem 3 crianças aqui que foram para o ensino fundamental, foram aprender a lei. Quando eles faziam 6 anos, o sonho de todo pai era que os filhos, os 3, fossem bem-sucedidos, passassem nas provas e passassem de nível. Quando eles faziam 6 anos, o pai levava até o rabino e o rabino aplicava um teste oral. Começava a questionar aquela criança de 6 anos sobre o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A criança que fosse muito bem e respondesse todas as perguntas bem, passava para o ensino médio, que era a próxima fase de leitura. Mas aqui dos 3, o Paulo já foi reprovado no ensino fundamental. Ele não sabia guardar os nomes de Gênesis, ele não sabia quem era Abraão. Ele falou que Jacó era amigo de Noé. Ele errou tudo, irmão, errou tudo. Aí o rabino falava o seguinte, ó, vai para casa, teu pai vai te ensinar um pouco em casa e tal. Você não é bom o suficiente para passar para o próximo nível, pode ir embora. E aí o pai do Paulo, Ronaldo, fala, puxa vida, eu acreditava tanto nesse menino, achei que ele ia se tornar alguém, mas não tem habilidade suficiente. Os 2 foram bem, responderam bem, e aí passaram para o próximo nível. Dos 10 aos 14 anos, eles começavam a aprender não apenas os 5 livros da lei, mas todo o Antigo Testamento. Estudavam os Salmos, os profetas, provérbios e tudo, né? Quem é Oséias? Quem foi Oséias? Aí, tá vendo? Qual era a data de nascimento de Naum? Aí, tá vendo? Dos 10 aos 14, eles estudavam todo o Antigo Testamento. E aí, irmão, só o melhor dos melhores passavam. E aí o Douglas chegou lá pro rabino, 14 anos os 2, e aí na prova, eles foram lá para Jerusalém, eles iam lá para os melhores rabinos da época. E aí o que acontecia? Eles escolhiam qual rabino que ia tomar a lição deles. E aí o rabino ia fazer um teste com eles, uma sabatina de perguntas. Escuta, se eles fossem o melhor dos melhores, o rabino dizia assim para eles, ó, segue-me. E então eles se tornariam discípulos de um mestre rabino.
era a maior honra para um pai, para um judeu, se tornar o discípulo de um rabino, mas só os melhores. E aí o Douglas chegou lá e o rabino falou para ele assim: rapaz, olha, achei que você ia ser bom, cara, mas você errou muito. Não sabia nem quem era Oséias. Pode ir embora para sua casa. Aí acontecia com esse rapaz aqui que ele ia para casa aprender a profissão do pai. Não foi bom o suficiente. E esse rapaz aqui estava quase sendo aprovado. O rabino lá, o Gamaliel, falou: ó, esse cara tá quase, hein? Chegou na última pergunta, ele foi reprovado. E o Gamaliel falou: filho, pode ir embora para casa. Vai ser pescador, vai, que isso daí não serve para tu não. Você nunca vai ser discípulo de um rabi. Nunca. O máximo que você vai ser é um marceneiro, um pescador. Vai pescar, vai. Vai pescar, que você não é bom o suficiente. E aí Jesus era um rabi. Ele era um mestre. Um dos maiores mestres da sua época. E todo mundo olhava para Jesus e falava: quem Jesus vai escolher? Jesus é um dos maiores. Então com certeza Jesus vai escolher só os melhores. Jesus vai escolher os melhores dos melhores dos melhores. E aí Jesus vai agora andando pela praia. Aí olha para aqueles pescadores rejeitados. E Jesus fala assim: vem, me segue. Aí Pedro fala: Senhor, quem sou eu? Sou um pobre pecador, Senhor. Jesus falou assim, João 15:16: não foi você que me escolheu, eu escolhi você, para que você seja meu discípulo e vai e dê fruto. Eu não te escolhi pela tua habilidade. Você não era bom o suficiente para os homens, mas eu te escolhi lá no ventre da tua mãe. Eu já tinha te escolhido. O rabi, ele olhou para você e falou: você não tem as capacidades, as habilidades, você não é bom. Mas Jesus falou o seguinte: você não é bom não, mas eu te nomeio. Não apenas te escolho, mas te dou um propósito. Eu te nomeio para que você vá e seja mais do que vencedor. Eu comecei dizendo que você não é vencedor. É verdade, você não é vencedor, você é mais do que vencedor, porque o vencedor te deu a vitória dele. Eu descobri o que é ser mais do que vencedor, porque isso ficava na minha cabeça. Como assim mais do que vencedor? Para mim, ou tem vencedor ou tem perdedor. E aí eu pensei o seguinte: o que é alguém mais do que vencedor, Douglas? Imagina comigo uma corrida. E eu nunca treinei. Eu não consigo correr 10 metros, irmão. Bota a língua para fora. E aí de repente, alguém que treinou a vida inteira ganha a corrida em primeiro lugar, sobe no pódio. E eu tô lá na multidão. Eu não consigo correr. Mas o vencedor me escolhe e me dá a sua medalha e fala: sobe no pódio. Eu me tornei mais do que vencedor, porque eu não venci pela minha capacidade, eu venci porque o vencedor me escolheu. Então não tem como eu ser perdedor mais, porque melhor que ser vencedor é ser escolhido. E você tem valor porque Ele te escolheu. Fala com essa pessoa que está do seu lado: Ele te escolheu. Jesus te escolheu, Ele te nomeou. E eu vou te dizer uma coisa: o seu propósito ultrapassa as suas habilidades e as suas escolhas e a sua história. Você tem valor. Salmo de número 22, verso 9. Salmo de número 22, verso 9. Obrigado, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: mas tu és, Senhor, o que me tiraste do ventre, o que me preservou estando eu ainda nos seios da minha mãe. Sobre ti eu fui lançado desde a minha madre. Meu Deus, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Amém? Pastor, mas eu só conheci Jesus agora com 30 anos, mas Ele já era o teu Deus e já tinha te escolhido desde o ventre da sua mãe.
você é escolhido. E eu quero concluir aqui. Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, irmãos. E quantas pessoas têm sido tão destruídas por dentro a ponto de perder a vontade de viver? Quem sabe tem alguém aqui que está sentado no nosso meio e tem passado pensamentos de morte na sua mente. De repente a sua vida está tão difícil, as suas escolhas foram tão erradas e você tem sofrido tanto que você tem pensado, não tem valor mais na minha vida, por que eu não morro logo? E eu quero dizer para você o seguinte, olha, não é falta de espiritualidade, não é falta de fé isso não. É porque às vezes nós estamos tão destruídos por dentro que a gente não vê saída, não vê valor. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus ainda vê valor em você. Deus ainda vê valor na tua vida. Se você não morreu ainda é porque a tua vida é preciosa. A tua vida tem valor aos olhos de Deus que te criou. E eu declaro que você ainda vai viver ainda os propósitos de Deus para a tua vida. Você que pode, se coloca de pé. Se você pode,